Ó, tá vendo essa palavrinha aqui, ó? Scout. Tá na moda. No bom português, a gente sempre falou dos olheiros, aqueles profissionais responsáveis por encontrar os talentos escondidos no futebol, né? E hoje muitos clubes têm um departamento de inteligência cheio de scouts. E o futebol moderno, ó, desse jeito aí, todo mundo tem que acompanhar, né? Um desses clubes é o Botafogo, líder isolado do Brasileirão, depois de fazer simplesmente o melhor primeiro turno da história da competição. Muito por causa do trabalho deles, os scouts. A tradição que enche o torcedor do Botafogo de orgulho se mantém intacta. Mas para se recuperar de fases difíceis nas últimas décadas, o clube de 119 anos se reinventou. Acho que para ser bem sucedido nesse ano e nos próximos, é preciso fazer mapeamento global de possíveis jogadores disponíveis. Percebi que clubes do exterior têm mais informações sobre atletas brasileiros do que os próprios clubes brasileiros. Há 1 ano e meio, o futebol do Botafogo virou SAF, Sociedade Anônima do Futebol. O americano John Textor injetou dinheiro, melhorou a estrutura e estabeleceu diretrizes. Uma delas, formar uma base de dados robusta sobre jogadores do Brasil e do exterior. Sempre foi uma premissa do John para a gente criar um sistema que funcionasse bem, que fosse eficiente, no sentido de buscar prospecção, jogadores que pudessem atender ao clube na sequência. A necessidade imediata que nós tínhamos de montar uma equipe para a primeira divisão do ano passado. Tudo passa por esses olhos. Alessandro Brito foi o escolhido para liderar o processo de construção do time como o Head Scout, o chefe do departamento de informação do Botafogo. A gente tira a ideia de fazer um centro, um departamento de inteligência e colocamos a ideia de fazer um departamento de informação. E claro, como produto final, a informação chega dentro de campo. O trabalho não se limita ao escritório. Alessandro vai aos treinamentos, viaja com o time e participa das palestras da comissão técnica. E assim eu consigo entender a cabeça do treinador, consigo entender o perfil do grupo e passar isso, né, para os nossos departamentos. Então tudo isso aí também nos fortalece na tomada de decisão para trazer o atleta. O zagueiro Felipe Sampaio foi o primeiro reforço da era Textor em março do ano passado. Outros 10 jogadores chegaram naquele momento num investimento total de 65 milhões de reais. A primeira janela em si foi mais em cima da oportunidade, daquilo que a gente conseguia realmente fazer, para que a gente tivesse um respiro para a segunda janela e pudesse também apresentar qual seria, né, a minha ideia, a ideia do departamento. Essa segunda janela foi a que levou ao Botafogo vários destaques do time atual, líder do Brasileirão, com nomes que até então não eram muito conhecidos pela torcida e foram encontrados através dos dados que a equipe de scout levantou. Então a gente começou a cobrir mais campeonatos e mais regiões e conseguimos ir atrás de oportunidades. E na segunda janela a gente queria, além de elevar o nível, queria também não criar esse impacto financeiro para dentro do clube. Dos 65 milhões da primeira vez, o investimento diminuiu. Passou para 8 milhões de reais. Outros 10 jogadores chegaram para reforçar o time. Nós precisávamos de um atacante num perfil muito específico. Era um atacante de boa estatura, de força, de boa mobilidade, que segurasse bem a bola, que tivesse boa finalização. A necessidade levou à procura. E dentro desses processos de buscar e fuçar e entender as ligas que estavam acontecendo, até o nome considerado ideal aparecer. Tiquinho Soares, é sempre ele. O Tiquinho, que está lá na Grécia. Foi o Tiquinho, que era do Porto. Daí vamos lá, sentar aqui para ver. E aí a gente foi a fundo e falou, esse é o cara, né, que realmente pode fazer diferença. Dito e feito, além de Tiquinho, o grande destaque do Brasileirão, chegaram os titulares Marçal, Eduardo, Adrielson e Lucas Perry. Para não gastar tanto, eles ficam de olho nas oportunidades que cheguem sem custos para o clube.
O Eduardo, poucas pessoas o conheciam, né? O empresário dele nos liga e fala que o salário dele estava atrasado, ele poderia sair livre. Ficamos rezando para não pagar, né? Para não ser depositado, e realmente não foi, e ele veio livre para nós. Com o goleiro Lucas Perry, o longo tempo de acompanhamento foi determinante. Ele era do Náutico, que acabou rebaixado para a Série C. A gente fala muito de fazer um tracking, né, dos atletas, ou seja, acompanhar os atletas que a gente monitora durante suas carreiras, entender onde é que ele está, o que ele pode fazer e aproveitar aquele momento certo do atleta que a gente quer para chegar no momento de trazê-lo para cá. Linda defesa do Lucas Perry! Nós conseguimos, através de pesquisa e através também de uma ferramenta, buscar contratos dos atletas, buscar situações de cessão de empréstimo. Então a gente consegue ter um controle do externo também. Foi o caso da contratação de Marlon Freitas, primeiro reforço de 2023. Há 6 meses do fim do vínculo do volante com o Atlético Goianiense, o Botafogo assinou um pré-contrato com o jogador. Nesse ano, o Botafogo voltou a aumentar o investimento. Foram quase 38 milhões de reais em reforços. E o que se viu foi um movimento diferente. O clube buscou jovens de outros países sul-americanos, uma tentativa de repetir o acerto com o Matias Segovia. São atletas que a gente entende que tem total potencial de assumir funções mais importantes na equipe ao longo do processo. Quando Alessandro colocou os olhos em Segovinha pela primeira vez, o meia paraguaio era uma criança de 11 anos. Quase uma década depois, estão juntos no Botafogo. O talento que chamou a atenção do analista vingou. E, na verdade, dá para dizer que os dois vingaram. Definitivamente, um caso de sucesso.